Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa live para falar sobre preservação de fertilidade em pacientes com câncer. Eu vou estar conversando com a doutora Marise Samama. É uma médica fantástica na área de fertilidade, é um exemplo, foi minha professora. Até hoje a gente tira dúvidas, conversa com ela tem conhecimento para dar e vender de sobra no assunto e vai com certeza só trazer informação que acrescenta aqui para todo mundo. Já já ela deve estar entrando e a gente vai poder falar um pouquinho, né? A viver o câncer numa idade jovem é muito sofrido, né? Mas quando a gente vence o câncer, quando a gente. A doutora Marise entrou, tá ela aqui pra gente poder começar a nossa live. Pronto, já tá conectando. Então, quando vence o câncer, a gente quer seguir a vida, né? Oi, doutora! Querida, Tudo tudo bem? bem? Muito obrigada por participar. Imagina, é um prazer, Gente, prazer essa é a enorme. doutora Marise, mega maravilhosa, infertileuta fantástica. E eu tô mega feliz dela ter topado participar nessa live comigo. Ela mora no meu coração, me ensinou muito e ainda ensina, né? Porque tem uma experiência aí na reprodução absurda e hoje vai poder trazer bastante conteúdo pra gente. Doutora, eu vou pedir para você se apresentar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marise Samama. A minha graduação foi na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz medicina, depois fiz residência médica em cirurgia e ginecologia obstetrícia, e depois eu fiz mestrado também na Universidade Federal de São Paulo em reprodução humana. E fui para a França para fazer doutorado em reprodução, né, onde eu trabalhei na parte de endocrinologia reprodutiva, depois imunologia reprodutiva. Hoje eu sou responsável por um serviço de oncofertilidade, né, num grande hospital aqui em São Paulo. E também sou professora da pós-graduação em reprodução humana, onde a Alissa foi minha pós-graduanda, e hoje formada, ela fico muito feliz que ela já esteja trabalhando, já esteja desempenhando um papel maravilhoso, porque a Alissa foi uma aluna brilhante e a gente só poderia ter uma especialista em reprodução humana também brilhante. Ah, Né? Então, imagina. para mim também é uma honra estar aqui. Assim, o que eu posso dizer é que eu amo estar com os meus alunos. Então, ela vai ser sempre uma eterna aluna, né? Apesar de já estar aí formada e estar na vida e trabalhando, e é um prazer estar aqui e poder responder essas perguntas para um tema tão importante que até no domingo eu queria te agradecer porque você fez um anúncio em relação a um post que eu fiz sobre o preservação da fertilidade em câncer, né, que está no meu Instagram, Marise Samama. Então, quem tiver curiosidade, é uma palavrinha rápida que eu falo a respeito, mas hoje a gente vai falar mais de forma mais alongada sobre esse tema, né? Então, as pessoas ainda estão entrando. Olha, a Carla, que também foi minha aluna, está nos prestigiando. A Eu tenho Carla uma já tá grande aí com a amiga de gente. infância, a Carmen, que eu vi também, uma grande amiga de infância que entrou. E é um prazer realmente estar Logo o aqui pessoal vai falando de um. entrando. E a gente também, isso vai ficar salvo, né, doutora? Então, todo mundo pode assistir. Se quiser que alguém assista, é só indicar. Tem um aviãozinho aqui Olha a embaixo. Aline, bonitinha, também entrou para ver a Aline! gente. Maravilha! Só gente querida. Só gente querida, gente que torce a favor, e a gente tem, na verdade, um papel importante que é essa campanha Outubro Rosa. Na verdade, a gente não tem câncer só em outubro, a gente tem câncer todos os meses do ano. Então, é uma preocupação que a gente tem
em todos os meses do ano. A doutora Ticiana também, que foi minha A aluna, está aí Tice. entrando, lindinha. E então é um tema realmente assim muito importante de ser abordado, porque a gente tem câncer desde a infância, adolescência, na vida adulta, na maturidade e depois na pós-menopausa. Então, claro que a gente, na pós-menopausa, para a reprodução, de certa forma, isso perde importância, mas enquanto o indivíduo tem o câncer e ainda não tem a prole constituída, ainda não pensou em constituir família, então é uma preocupação. E a única coisa que eu queria dizer a vocês é assim: existe vida após o câncer. E a gente tem que pensar nisso, porque hoje o câncer é como se fosse uma doença crônica, né? E então a gente trata. Eu sei que existe uma grande preocupação em relação à sobrevivência, à qualidade de vida, mas depois que passa, passou. E aí? E aí o que a gente tem que fazer é que a gente não pode comprometer a fertilidade por conta de um tratamento de câncer. Então, acho que se você quiser abordar, não sei como que ainda estão entrando. Acho que o pessoal ainda está entrando, mas acho que é isso aí. Essa era por onde eu ia começar mesmo. Porque quando vem o câncer, a pessoa pensa: vou abdicar de tudo na minha vida para me curar. Vou buscar qualquer tratamento, vou fazer tudo que for necessário, vou lutar com todas as forças. Tá, mas você não pode esquecer que depois que você se curar, você quer ter uma vida. E será que no seu futuro, daquela mulher não era ter um filho? Ou, nossa, eu queria constituir uma família, né? Eu mesma tinha uma paciente no consultório em São Paulo que teve um câncer de cólon, né, de intestino, e ela não teve esse time de eu vou lutar contra o câncer, vou lutar contra o câncer. E ela chegou no meu consultório com 32 anos, 2 anos depois da cirurgia, químio, rádio, em menopausa. Então, ainda as pessoas esquecem que a fertilidade muitas vezes faz parte da qualidade de vida ou dos sonhos daquela pessoa no futuro. Então, olhar para a fertilidade antes, a gente faz essa divulgação até de falar em preservar a fertilidade do paciente com câncer, a gente faz isso para os pacientes conhecerem isso, mas também os colegas oncologistas, para a gente poder, de toda forma, que essa informação chegue nos pacientes, nos colegas, para que as pacientes sejam encaminhadas para preservar a fertilidade. Em alguns casos, não vai dar, né, doutora, para captar óvulo, não vai dar para fazer algum outro tratamento, mas dá para usar medicamentos que protegem a gônada, né, o ovário. Então, o objetivo principal de estar aqui hoje é poder levantar esse alerta. E você fala disso maravilhosamente bem. Eu queria agradecer também a nossa embriologista que está nos prestigiando, a Amanda. Muito obrigada, fofinha. Maravilha. E é alguém que também cuida bastante dessa questão da doação de óvulos e, enfim, está tudo muito relacionado. E a gente também vai falar um pouquinho dessa questão da dificuldade que existe muitas vezes porque não tem condição financeira, às vezes, para fazer a preservação. Claro que a gente tem alguns serviços gratuitos que, infelizmente, o governo diminuiu muito o recurso para esses serviços, mas a gente sempre pode pensar em tentar ajudar essas mulheres de alguma forma para que elas possam fazer a preservação. E não é só a preservação, a gente tem que pensar que o óvulo ele tem um papel, o óvulo não, o ovário ele tem um papel muito importante na qualidade de vida da mulher, porque ele produz hormônios. Então essa produção hormonal ela é fundamental para que a mulher não venha ter uma menopausa antes da hora, e aí com todos os sintomas de uma menopausa, né, de um processo de envelhecimento, de cansaço, de depressão, de insônia. Então, afeta a qualidade de vida.
Aumenta o risco de Acho, osteoporose, risco cardiovascular. então, numa pessoa jovem. Então, a gente pode pensar que existem várias formas de abordar, mas eu acho que a gente já pode começar a falar um Sim, pouquinho, né? com certeza. Doutora, a gente teve algumas perguntas. Eu tentei colocar todas aqui numa ordem mais lógica, mas acho que a primeira, até porque nem todo mundo que está assistindo a gente é médico, que perguntaram que eu acho que a gente poderia começar por ela, como que se preserva a fertilidade, né? E acho que as pessoas não pensam o que que é, se é o óvulo, no homem o esperma, o tecido ovariano. A primeira pergunta eu acho que a gente pode começar é como isso é feito. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, acho que antes do como, o que a gente precisa saber é que a mulher ela nasce com todos os óvulos que ela vai ter pro resto da vida, né? E essa informação é uma informação importante, porque aquele estoque ele está lá. E tudo que acontece ao longo da vida de substâncias que são tóxicas para o ovário vai afetar diretamente o ovário ou o testículo. Mas o ovário, diferente do testículo, ele tem esse estoque que a mulher nasce com ele. No homem, não. O homem, ele produz espermatozoide a cada 90 dias. Então, claro, existe uma lesão importante do testículo e então, mesmo que esse testículo venha a se recuperar e venha a conseguir fabricar espermatozoides novamente, ele pode perder parte desse testículo. Então, acho que isso é muito importante a gente saber. Mas vamos falar então um pouquinho a respeito da preservação, que é essa pergunta. Então, assim, como a gente tem um estoque de óvulos e todo mês a gente perde 1.000 óvulos, então a mulher, quando ela entra na menarca, na primeira menstruação, ela tem em torno de 400.000 óvulos. E a mulher perde 1.000 óvulos todo mês. Então, se a gente vai preservar a fertilidade, como que a gente faz? A gente faz uma estimulação ovariana, porque todo mês a mulher tem um óvulo que chega à fase final de maturação. Mas a gente quer coletar mais do que um. Então, o que a gente faz é que a gente dá hormônios, né? Esses hormônios são aplicados de forma subcutânea, diariamente, e em torno de 10 dias a gente faz essa estimulação ovariana, e em 12 dias a gente coleta esses óvulos de dentro do ovário. Então, guiado por ultrassom, a gente aspira esses óvulos, e isso é levado ao laboratório e é congelado. Obrigada também à nossa enfermeira, Joyce, que entrou, fofinha, Ai, bonitinha. maravilha. Equipe gera hoje em peso aí. Estão em peso aqui, estão olhando a gente, torcendo de forma positiva. Mas, enfim, então a coleta de óvulos é feita dessa maneira. E o ideal é que a gente tente coletar o maior número de óvulos possível. Numa condição normal, que a mulher queira só preservar óvulos, a gente pode tentar fazer mais de uma vez, eventualmente. Achou que veio pouco óvulo, menos de 10, normalmente a gente sugere congelar mais do que 10 óvulos se for só para uma preservação de óvulos. E a idade ideal para isso é que seja abaixo dos 35 anos. Essa é a faixa etária ideal para a gente congelar óvulos. Posso fazer depois? Você sempre pode, mas é que acima de 35 anos você tem uma queda da qualidade desses óvulos. Com relação ao sêmen, bom, a coleta do sêmen, se o homem ou o adolescente já tem condição de se masturbar, é muito simples, a gente faz em torno de 5 coletas e isso é congelado e guardado no laboratório e não tem prazo de validade, nem para o sêmen e nem para o óvulo. O que a gente precisa saber é que quando a gente congela, quando a gente descongela, nem tudo sobrevive, né? As células do ovário elas são bem delicadas, então nem congelar óvulo não é garantia de gravidez. Congelar óvulo é uma garantia que você vai ter alguns óvulos para tentar engravidar no futuro. É a Né? garantia da Então, tentativa, né? isso. Né? Lembrando que por fertilização in vitro,
né? A taxa de gravidez, quando a gente fala de mulheres abaixo de 35 anos, é em torno de 40%. Então, numa condição normal, que a gente está usando óvulos e embriões frescos, quando a gente congela óvulos, em tese é a mesma coisa, só que como nem todos sobrevivem, então isso pode diminuir a chance de engravidar. Mas é um tema importante a ser abordado, tanto para o menino quanto para a menina. Mas e se for muito jovenzinho, né? Não consegue se masturbar, ou então, no caso da mulher, é virgem, ou então não tem condição clínica para fazer uma estimulação ovariana, a gente pode fazer um procedimento cirúrgico, que é uma videolaparoscopia, onde a gente entra com uma câmera pela cicatriz do umbigo e retiram fragmentos do ovário e pode congelar o fragmento do ovário, onde no futuro a gente pode, desde fazer maturação in vitro, que é amadurecer no laboratório esses óvulos que estão dentro do ovário, ou uma outra possibilidade é quando a mulher estiver curada, a gente reimplantar esse tecido ovariano ali perto de onde é o ovário, de tal forma que esse tecido se mantenha vivo e possa ser ativado e produzir óvulos novamente. Então, essas são as formas que hoje a gente tem, que são possíveis da gente preservar a fertilidade. E o congelamento de tecido ovariano era uma coisa que não tinha, né, há pouco tempo, é uma coisa um pouco nova, né? Ainda não é muito Não. fácil, né, conseguir, é uma tecnologia nova, tá começando, mas bem promissora. Acho que para essas meninas muito jovens, ou até um caso que não dê para fazer a estimulação ovariana, poder congelar o tecido ovariano já é uma grande esperança, e depois a gente poder estimular esse tecido, fazer as captações, né? Esse tecido ovariano congelado não vai ser exposto aos quimioterápicos, à radioterapia, né? Então, acho que é um grande avanço da medicina em relação à preservação da fertilidade oncológica, né? E a gente precisa saber que congelamento de tecido ovariano não é mais experimental, né? Então, ele pode ser utilizado e é uma técnica, vou dizer, bastante promissora, até mesmo pensando em menopausa, porque é um tecido que, se não servir para produzir óvulos, ele vai servir para produzir hormônios. Então, no futuro, a gente até pensa nisso do ponto de vista de reposição hormonal. Então, é uma técnica bastante promissora mesmo, mas, enfim. E a técnica de maturação in vitro já é uma técnica mais complicada, porque realmente demanda soluções que são de difícil importação, mas a gente está começando a fazer isso aqui no Brasil. Então, tem um leque aí de opções. E, na verdade, assim, para aquela mulher que não tem condição clínica, né, de fazer a preservação da fertilidade, às vezes o câncer, ele comprometeu tanto a parte clínica que a gente não consegue fazer esse processo de estimulação, ou não é nem isso, mas é uma questão de tempo. Então, por exemplo, eu na semana passada tive uma paciente que se a gente demorasse mais 5 dias para iniciar a quimioterapia, a gente ia mudar o estadiamento desse câncer. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a técnica de preservação da fertilidade, ela nunca pode comprometer a curabilidade do câncer. Então, a primeira coisa que vem, que a gente tem que ter em mente, é na cura do câncer. Isso é extremamente importante. E se a gente puder e não for comprometer a saúde daquela pessoa, aí sim fazer a técnica de preservação da fertilidade. Então, se houver tempo hábil, se houver condição clínica, aí sim fazer a preservação da fertilidade. Acho que isso é o grande recado que a gente tem para dar, né, de poder fazer isso.
E essa paciente, ela vai, quando ela liga para agendar uma consulta, ela sempre vai ser prioridade, né? Então ela vai passar, o tratamento dela começa no mesmo dia. Como você já disse, às vezes em 10, 12 dias os óvulos estão captados, é o tempo que ela leva para fazer os exames de imagem complementares, é o tempo que ela leva para fazer um pré-operatório, agendar a cirurgia, a gente já captou os óvulos. Então, não tem que dissociar isso, né? Porque às vezes, quando fala em preservação, as pessoas já falam, agora em vez de curar o câncer, está preocupando com outras coisas. Não, na verdade, a gente está preocupando com o futuro mesmo, que essa paciente vai ter cura, que ela vai se tratar e ela vai poder usufruir desses óvulos depois. E em nenhum momento vai ser colocado a preservação de fertilidade na frente do tratamento. As duas coisas podem andar em conjunto. Às vezes tem a cirurgia abdominal para a cura daquele câncer. Nessa cirurgia já não dá para retirar o fragmento de tecido ovariano, se não deu tempo de fazer um outro tratamento. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a divulgar isso, as pessoas começam a saber que isso existe. Porque tem muitas pacientes que não sabem que a preservação é possível, que é tão rápida, né? A partir do momento que a gente traz isso como informação, a gente acaba dando oportunidade para essas mulheres. Na verdade, quando pedem avaliação, eu vou te dizer que assim, eu começo a estimulação ovariana no mesmo dia, tá? É imediato. Fez a avaliação, concordou, o médico, dono da paciente, oncologista, está de acordo, imediatamente a gente começa a estimulação ovariana e o quanto antes a gente está fazendo a coleta desses óvulos. Então, quanto mais rápida a decisão, mais rápido a gente encerra o processo e dá seguimento ao tratamento do câncer. Uma paciente perguntou aqui na nossa caixinha de pergunta, no Outubro Rosa, acabou que foi o que a gente mais teve, foi algumas perguntas de câncer de mama. E ela perguntou assim, mas se o câncer de mama não pode ter hormônio, eu posso engravidar depois? Isso é uma ótima pergunta, né? Então, na verdade, assim, precisa pensar que a nossa produção hormonal, a mulher vai continuar tendo, né? Então, a gente não vai provocar uma menopausa porque a mulher está com câncer de mama. Então, sem dúvida nenhuma, ela vai continuar tendo hormônios. E não é porque ela vai engravidar que isso vai comprometer o tratamento dela, de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente sabe que algumas mulheres que engravidam depois têm menos risco de complicação do que aquelas que não engravidam. Então, às vezes, engravidar é uma bênção, né? Dentro do prazo programado, quando o oncologista libera, então, normalmente, naquele prazo depois de 2 anos, ou tem mulheres que precisam fazer uso de algumas outras medicações que vão ficar 5 anos fazendo, protegendo, né, na verdade, a mama. Então, quando o oncologista liberar, é a hora da gente realmente entrar. Mas como que, na verdade, por que a gente tem que preservar óvulo ou espermatozoide no câncer? Travou. Você me ouviu? Tá me ouvindo? Eu perdi só o finalzinho. Ninguém perguntou por que a gente tem que preservar óvulos, que seria bom a gente preservar óvulos no câncer? Ninguém perguntou, mas é uma ótima pergunta, doutora. Se puder responder pra Eu acho, gente. então eu acho que isso é um tema extremamente importante, porque a gente precisa saber que os quimioterápicos e radioterápicos, eles são extremamente, podem ser extremamente tóxicos para o ovário e testículo. Então, tanto a radiação quanto a quimioterapia, especialmente a radiação, se tiver radiação direta em cima do ovário, você pode perder a função desse ovário. Então, seria interessante tirar esse ovário da zona de tiro da radioterapia. Então, isso é uma das técnicas que a gente pode fazer, que é suspender o Suspensão. ovário e tirar ele dessa zona, né? A quimioterapia, a gente tem quimioterapias que têm alto risco, médio risco e baixo risco de toxicidade.
Então, às vezes, os de baixo risco, muitas vezes, se não dá tempo ou a gente explica que existe a possibilidade de só fazer usar uma medicação para entrar numa menopausa temporária, mas as drogas que são de alto e médio risco, é altamente recomendável que a gente colete óvulos antes de se fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia, ela tanto pode destruir células do ovário, né, destruir tecido ovariano, óvulo, quanto pode comprometer a vascularização desse ovário e depois até a produção hormonal desse ovário. Interfere na atividade, no ciclo celular, né, de replicação celular do ovário. Então, por isso é importantíssimo que a gente colete óvulos antes da ação dos quimioterápicos. Esse time, né? Tá, mas agora que eu comecei a quimioterapia, eu posso fazer? É uma coisa que às vezes perguntam mesmo. Então, isso realmente tem que ser antes. Se E, começou, não pode mais. e daí Tá? o que dá para fazer é essas medicações, né, doutora? Que você disse que como se adormecesse o ovário, essa menopausa induzida, né? A gente fala, essas medicações, de uma forma geral, não existe uma garantia que elas vão proteger o ovário, né? Mas você diminui a atividade celular do ovário, e a gente tem que lembrar que a quimioterapia, muitas vezes, o que ela interfere é nesse ciclo celular. Então, se o ovário não está em atividade, ele pode ser menos afetado. E também você diminui a circulação ovariana, então chega a menos quimioterápico nesse ovário. Mas tudo isso tem que ser discutido com o oncologista. Mas uma coisa muito importante é que os quimioterápicos, eles podem bagunçar muito o ciclo menstrual e levar a alterações menstruais, causando hemorragia. Então, essas medicações também têm um papel importante de evitar essas menstruações indesejadas durante a menstruação. Eu gosto, inclusive, de usar as medicações mesmo depois que a gente faz a coleta de óvulos, para realmente deixar esses ovários em repouso. Então, isso é importante. Diminuir essa exposição é sempre interessante. E acho que teve uma pergunta que meio que casava com essa mesmo de medicamento e perguntava justamente isso. Já tinha sido feito um tratamento para câncer e, na verdade, ela, pelo que eu entendi, é um câncer de tireoide e essa paciente queria saber se ela já podia engravidar, em quanto tempo ela pode engravidar, porque a maioria das perguntas foram câncer de mama e câncer de tireoide, que eu acho que é o que acomete aí mulher jovem também, em grande quantidade. E essa paciente perguntou assim: e agora? Ela teve o câncer com 28 anos e tá com 34, quer engravidar. Se ela precisava se preocupar com alguma coisa em relação aos ovários, menstruando regularmente. Provavelmente o tempo já passou, né? Na verdade, assim, existem alguns estudos que mostram que a iodoterapia pode comprometer o ovário, estudos mais recentes dizem que não, mas de qualquer forma, 6 anos é tempo suficiente para a gente liberar essa moça para engravidar. E se porventura ela não engravidar em 6 meses, é claro que assim precisa ver todo um Sim, contexto, não é sim. só a questão do ovário, mas precisa ver se realmente tem condição clínica, verificar se tem outros problemas para engravidar. Mas, de uma forma geral, se a gente pensar só na tireoide, em tese, 6 anos me parece bastante suficiente. É a partir de 2, né? Teoricamente. E Depende do tumor, né? Depende do sim. câncer. Não adianta também responder sem estar falando com o oncologista das pacientes. Ele que vai geralmente dizer se ela pode, se ela está apta, se ela está liberada para levar a gestação. E com relação ao que você falou, né? Que melhora o prognóstico dessa paciente com câncer de mama quando ela está liberada para engravidar. E recentemente, esse mês, por conta do Outubro Rosa, eu estava lendo um artigo e realmente o fato da mulher
que teve o câncer de mama, fez o tratamento, tem um tipo histológico, um tipo de câncer de mama que pode engravidar depois, ela engravidar é um sinal de que ela está saudável para isso. E mostrando taxas de menos metástase, menos recidiva de câncer, maior sobrevida dessas pacientes. Então, o que a gente está buscando aqui de preservar a fertilidade, a gente está avisando também isso no futuro, né? Então, acho que do câncer de mama, as perguntas acabaram juntando bastante em relação a isso. Mas o câncer de mama, a gente precisa saber que a quimioterapia é altamente tóxica. Sim. Então, para o câncer de mama, de uma forma geral, é altamente recomendável preservar a fertilidade. Eu vi uma pergunta aqui sobre leucemia. Então, a leucemia, na verdade, ela é uma doença que os quimioterápicos utilizados normalmente têm baixa toxicidade. Não dá para saber especificamente no caso dessa pessoa que pergunta, mas de uma forma geral, os quimioterápicos utilizados são de baixa toxicidade. E se a pessoa está menstruando regularmente e está tentando engravidar, eu sempre falo, tenta 6 meses, não conseguiu engravidar, a gente precisa ver. Mas é muito importante, hoje a gente tem dosagens hormonais, a gente pode fazer contagem de folículo antral, que é um exame de ultrassom, onde a gente conta o número de óvulos que a gente vai ter naquele ciclo menstrual. E isso dá uma ideia para a gente do estoque de óvulos. Agora, ter ideia da funcionalidade desses óvulos, isso é uma coisa que a gente não tem. Então, se não foi feita a preservação e esse ovário ele sofreu o efeito de quimioterapia, aí, infelizmente, só tentando engravidar e só fazendo realmente tratamento para a gente saber se tem condição de engravidar ou não. Doutora, eu vou aproveitar essa pergunta de leucemia e eu vou te fazer uma pergunta também. A leucemia, como ela é um câncer que a gente vê também na infância, pensando em fertilidade, antes da puberdade, na infância, a gente sabe que vai ter um acometimento menor pro ovário do que na adolescente, certo, né? Então, Bem menor. então, como a gente acaba vendo mais na infância, quando chega uma história antes da puberdade, do ponto de vista da fertilidade, ele é um pouco mais tranquilo do que dessa leucemia na adolescente. É porque, na verdade, assim, quando você não menstrua ainda, primeiro que você tem um número de óvulos muito maior, né? E você não tem atividade hormonal. Então, não tem aquele ciclo celular no ovário. O ovário ele está quietinho, o testículo está quietinho. Eles não estão produzindo hormônio. Então, eu não tenho uma circulação também que está levando sangue para a produção de hormônio e para realmente ter a fabricação, entre aspas, dos espermatozoides e dos óvulos. Mas, assim, na infância, e isso é uma coisa que é para futuro, não é para presente, que é a retirada de tecido ovariano ou de testículo. Então, basicamente, o que a gente faz hoje é preservar tecido, mas depois que teve a primeira menstruação, ou no caso do menino, se ele consegue ejacular. Antes disso, realmente a gente não tem como fazer diferente. No homem, né, se não tem ejaculação, não tem como preservar esse tecido, né? Assim, existem estudos a respeito, mas é mais difícil a maturação in vitro de espermatozoide. Você pode ter espermatozoides imaturos, mas ainda é algo que está sendo trabalhado. E, digamos que preocupa menos, porque na infância os testículos estão quietinhos e na adolescência os meninos já conseguem coletar bem precocemente, eu digo. Bom, você já até comentou, né, que o quimioterápico a gente tem os que afetam mais moderado e que afetam menos, né? Os
da tireoide tá no que afeta menos, né, doutora? Uma das Isso, perguntas que me fizeram foi essa. sim, é E de baixa toxicidade. E uma coisa que precisa saber, quem perguntou a respeito de leucemia, assim, de uma forma geral, os cânceres sanguíneos, eles também podem ter células que se disseminam dentro do ovário. Então, isso também é uma preocupação quando você pensa em retirar fragmentos de ovário, ou então na questão de fazer proteção gonadal, que é a injeção das substâncias para evitar que o sangue chegue de forma adequada no ovário e proteger esse ovário. Muitas vezes esse ovário pode aprisionar algumas dessas células. E uma coisa que a gente também não falou, que eu acho que é bem importante, é com respeito às próprias cirurgias dos órgãos vitais que vão propiciar a gestação. Então, você pode ter tanto câncer de útero, né, quanto câncer de ovário. E no caso do câncer de ovário, é complicado porque como que você vai preservar as células de um órgão que está comprometido, né, que tem células doentes? Então, na maioria das vezes, isso não é possível. Né? O que pode ser feito, às vezes, é a gente retira um ovário e tenta preservar o outro ovário. Então, isso é uma das coisas que é de se pensar. Olha aí, a Fernanda, minha paciente bonitinha, obrigada por me prestigiar. Também a Rita, a doutora Rita. a Camille também entrou agora há pouco. Carol, minha Obrigada, amiga. menina. Então, a gente tem uma preocupação nesse sentido quando a gente fala de ovário e mais ainda quando se fala de útero. Mas a grande verdade é que a partir do momento que você tem óvulos e você guardou óvulos, você pode não ter útero, você pode não ter ovário, mas se você tiver alguém que seja seu parente até quarto grau, pode levar uma gestação para você. Então, você pode fertilizar esses óvulos que você congelou com sêmen do seu marido, do seu futuro marido, daquele que você nem está pensando quando você está doente, você nem Que está vai pensando que aparecer. vai ter, que vai aparecer, né, o príncipe encantado. E um dia você consegue constituir a sua família, e muitas vezes com a ajuda da mãe, da irmã, da prima, da tia. E a gente tem que pensar de forma sempre positiva nesse tratamento. Boa noite, doutora Cris. Bonitinha, prestigiando a gente de Imperatriz do Maranhão. Olha que maravilha. Olha, a nossa outra embriologista também prestigiando, Alô, Luciana. Obrigada. estamos chiques. Doutora, com relação ao câncer de colo, eu acho que a principal preocupação teve uma das perguntas que falou sobre uma paciente que fez uma traquelectomia e, pelo que eu entendi, já ficou com o colinho amarrado. Só para o pessoal entender, o câncer do colo do útero, às vezes a gente tem que retirar aquela porção do colo, não vai retirar o útero, às vezes a paciente quer engravidar logo, e a gente pode deixar aquela região amarrada para não abrir. E essa paciente não precisou de quimio e rádio. E daí ela perguntou a seguinte forma: fiz a traquelectomia, eu posso engravidar? Né? Já está mais de 3 anos que fez. E por mais que acho que já deixaram amarradinho para ela, ela ainda estava nessa dúvida. Eu acho que a gente está num mês de falar assim de câncer. O principal causador do câncer ginecológico é um vírus que se chama papilomavírus humano, que é o vírus HPV. Né? Ele está presente hoje em 50% da nossa população e uma em cada 3 mulheres vão evoluir com algum grau de lesão provocada por esse vírus. E quando essa doença avança, a gente pode ter lesões pré-cancerosas, como no caso dessa
paciente que precisou retirar uma parte desse colo do útero, né? Porque o câncer ginecológico, o câncer de colo uterino, é uma doença que leva 10 anos para se desenvolver. Então, a gente precisa insistir muito, fazer muito pouco Papa Nicolau para realmente, enfim, Encontrar. encontrar uma doença grave assim. Então, nas lesões pré-cancerosas, a gente remove parte desse colo uterino e depois disso, nem sempre a gente precisa amarrar o colo, né? Tem pacientes que, muito pelo contrário, acabam tendo o colo ficar mais fechado e até tinham partos normais e depois não conseguem mais ter parto normal, eventualmente precisam fazer cesárea. Mas naquelas pacientes que têm doença um pouquinho mais avançada e que a gente precisa tirar uma porção maior do colo uterino, essa sim a gente precisa amarrar o colo uterino e ela pode sim engravidar, né? Essa amarração, ela normalmente é feita no mesmo procedimento cirúrgico da retirada do colo uterino e precisa estar ciente que depois que amarrou, a indicação para o parto é a cesariana, né? Então, esse é o único cuidado que tem que ter. Agora, se não conseguir engravidar, né, a gente precisa pensar que quando a gente remove parte do colo do útero, o colo do útero ele tem glândulas que vão facilitar a subida dos espermatozoides no dia que a mulher está fértil, né? Deixa o muco que a gente tem do colo uterino parecendo uma clara de ovo, e é isso que facilita a subida dos espermatozoides. Então, quando você remove parte do colo uterino, você está removendo sim parte da fertilidade, e às vezes essas mulheres precisam de uma ajuda, precisam de uma inseminação intrauterina, que é você preparar o sêmen no laboratório, né? Você coleta o esperma por masturbação e separa, seleciona os melhores espermatozoides e no dia fértil coloca esses espermatozoides dentro do útero, fazendo aquilo que o colo uterino teria como papel de fazer. Então, acho que isso é importante de se saber. Então, que o nosso organismo ele é muito perfeito, né? Todos os pedacinhos dos nossos órgãos têm um papel importante, desde as áreas externas, onde a gente tem glândulas na entrada da vagina, né? Que precisam estar saudáveis para lubrificar a entrada da vagina, o próprio colo uterino, que também tem glândulas que vão liberar substâncias para facilitar a subida do espermatozoide, e depois dentro do útero a gente tem o endométrio que vai receber o embrião, as tubas uterinas, que é onde acontece o encontro entre óvulos e espermatozoides para a fertilização, e o ovário, que é o lugar onde a gente tem o nosso estoque, a nossa malinha de óvulos para o resto da vida. Então é importante saber isso. O câncer de colo é bem o que você falou, né? A gente evitar pelo Papa. É um câncer que se pega em estágio inicial, ele acaba, não precisa de rádio, de químio, então não vai afetar aí a reserva ovariana. Só também essa paciente não conseguiu engravidar nos primeiros 6 meses, ela também buscar ajuda justamente por causa disso. Né? O colo, ele não estava ali só por estar, ele tem uma função na fertilidade também. Então, buscar ajuda para engravidar muitas vezes faz parte da etapa desses pacientes. Mas é muito bom também quando elas conseguem, só com uma excisão menor, sem retirar o colo totalmente, já seguir em frente e estar curada dessa lesão pré-câncer, ou mesmo um câncer, às vezes, inicial, que dá para retirar com uma excisão menor. Câncer de colo, ele é o quarto, né, em incidência na mulher. Então, a gente está falando de uma prevalência estatística muito importante. Sem dúvida nenhuma. E a gente falou do vírus HPV, o vírus HPV também é causador de infertilidade masculina, ele compromete a qualidade dos espermatozoides. Então, como ele tem uma incidência hoje muito elevada na população geral,
e junto com ele, como ele é uma infecção de transmissão sexual, a gente também pode ter outras bactérias que podem levar a infecções e causar infertilidade. Então, isso também é uma grande preocupação, né? Esse contato sexual sem preservativo também pode trazer algumas outras doenças que podem causar a infertilidade, como clamídia, micoplasma, ureaplasma, neisseria, enfim, até mesmo outras bactérias. Então, como eu disse, a vagina ela contém uma flora, né, que contém várias bactérias que vão tornar o ambiente mais adequado para que a gravidez aconteça. Então, cada pedacinho tem um papel importante. E aquela história de que o HPV só é ruim para mulher, né? A gente está vendo aí que na prática que não é bem assim, né? Que costumam falar, causa câncer principalmente na mulher, é um problema para mulher. Tanto que a vacinação começou primeiro em mulheres aqui no Brasil. E hoje a gente já está mais comprovado que também vai aumentar aí algumas lesões no homem e está afetando a fertilidade de forma negativa. Deixa eu ver o que mais, que eu faço meus rascunhos para ver se eu não esqueci nada que ninguém perguntou. Doutora, tem algum tipo de câncer, alguma abordagem que você vê mais aí no dia a dia? Você que trabalha com essa parte de preservação sempre, que você queira falar? Na verdade, assim, o que eu hoje, assim, a gente é muito chamado na urgência para os cânceres sanguíneos, que realmente são urgência do ponto de vista clínico, até para a gente auxiliar. Mas o que a gente tem que lembrar, na verdade a gente é pouco acionado, eu diria, que hoje a gente tem câncer intestinal, a gente tem cânceres de um universo de órgãos, né? Câncer ósseo, câncer cerebral, câncer de outras glândulas, né? Submandibulares, câncer de pele. Então, assim, tem uma infinidade de outros cânceres onde os pacientes são submetidos por quimioterapia e que nunca é falado para esse paciente que precisa fazer uma abordagem de preservação da fertilidade. Acho que a gente está vivendo ainda um momento onde o médico está muito preocupado na curabilidade do paciente. Existe pouca informação, mas por isso que eu digo que a gente tem que ter um papel de divulgar. A gente precisa falar, né? Os leigos precisam falar, precisam saber e precisam falar para o seu médico e se preocupar. Será que eu não tenho que congelar óvulos? Será que essa quimioterapia vai me afetar? Será que esse tratamento cirúrgico vai me afetar? Será que eu vou fazer uma radioterapia por causa desse câncer de intestino, ou de estômago, ou de esôfago, ou do pulmão? Será que isso vai afetar o meu ovário? Porque às vezes o órgão doente, ele está tão distante do ovário que ninguém pensa que indiretamente o ovário vai ser afetado. Então, hoje, cada vez mais, é uma preocupação mundial, né, de quem cuida da fertilidade realmente fazer esse papel importante de divulgação. E muitos me perguntam assim com relação a custo, né? Então, hoje, preservar a fertilidade se tornou muito mais barato do que era no passado. A gente tem, para câncer de mama, hoje ainda existe o serviço do Pérola Byton, que faz uma cobertura a nível nacional, mas sem dúvida nenhuma o nosso país ele não tem grandes serviços gratuitos para preservação da fertilidade, mas hoje, em qualquer canto do Brasil, hoje a gente tem serviços de reprodução humana que fazem congelamento de óvulos. Então, é uma preocupação, é uma questão que tem que ser discutida,
tem que ser abordada, tem que ser falada. Então, a nível de serviço público no Brasil, tem serviço público fazendo? Sim. Né? Eu A falei, o Pérola. Pérola Bike, ele faz esse tipo de preservação. Acho que tem um serviço também Especificamente em Brasília, que talvez isso. faz, também É, pelo SUS. É vaga zero esses casos, né? o grande problema é que a verba para esses serviços, né, É ela pequeno. foi diminuída. Então, às vezes, não tem para todo mundo. A gente não pode esquecer que as medicações que a gente utiliza para estimular o ovário, elas não são baratas, né? Então, um ciclo de estimulação ovariana, ele pode custar desde, eu diria, de 3.000 a 7.000 reais, dependendo da dose e do tipo de medicamento que vai ser utilizado. A gente tem basicamente drogas que são, na verdade, hormônios que são sintéticos e hormônios que são ditos naturais, porque eles são extraídos de urina de mulher na menopausa e que são purificados. E são essas medicações que a gente acaba utilizando. Tem algumas outras substâncias que podem ser utilizadas também como indutores de ovulação, mas de uma forma geral ainda é um procedimento, sim, de alto custo. Né? Então, se o governo puder ajudar, seria excelente. Né? E não só o governo, mas tem parcerias público-privadas, especialmente na questão do câncer, a gente fala que, de uma certa forma, a gente deveria, como cidadão, tentar ajudar essas pessoas que estão doentes, que depois vão ter necessidades especiais para engravidar, para gestar, porque se congelou óvulo, também vai precisar de um processo de fertilização in vitro. Não vai poder engravidar de uma forma natural se acabou evoluindo com uma menopausa. A gente precisa entender que a quimioterapia ela pode induzir uma menopausa precoce. Então, a gente pode diminuir o nosso tempo de menstruação em anos, né? E acabar e parar de menstruar mais cedo. E com isso, talvez não consiga engravidar naturalmente. E se for lançar mão desses óvulos congelados, esses óvulos vão ter que passar por um processo de fertilização in vitro. O processo de fertilização in vitro nada mais é do que a gente colocar os óvulos em contato com espermatozoide. Se for uma fertilização in vitro clássica, mais ou menos a gente coloca um óvulo para 100.000 espermatozoides. E se for pela técnica de ICSI, que é mais comumente utilizada nesses casos, é feita uma injeção com um único espermatozoide dentro do óvulo e a fecundação acontece em laboratório. E depois o embrião que se forma, né, de 3 a 5 dias depois, a gente coloca esse embrião dentro do útero. Então, essa é a técnica que é utilizada de fertilização in vitro. Doutora, uma pergunta que estava aqui também anotada é a paciente que não fez a preservação, né? E essa paciente chega no nosso consultório. Às vezes ela vem assim, eu não posso mesmo ser mãe. Às vezes é um sonho, ela nem te pergunta porque ela já acha que não pode, que não tem como. Então eu acho que é importante falar também sobre ser receptora de óvulos. Na verdade, assim, a ovorecepção, ela vem de um ato de amor. Né? Quando você recebe óvulos de alguém, é porque alguém, por amor, doou esses óvulos. Então, do mesmo jeito que existem campanhas maravilhosas de doação de órgãos, né? A gente deveria poder fazer campanhas maravilhosas de doação de óvulos. Né? Aqui no Brasil, a doação de óvulos ela só pode ser anônima, então você não pode saber quem te doou.
né? Mas e ela também não pode ter fins lucrativos. Mas quem doa pode doar de forma altruísta. Então, se você decidir doar porque, por exemplo, você quer congelar a parte dos seus óvulos e você não tem condição financeira, quem vai receber pode te ajudar, por exemplo, nesse seu sonho de congelar óvulos. Então, é uma doação compartilhada que a gente chama. Quem vai doar pode doar metade, ou eventualmente pode doar um ciclo inteiro e fazer um outro ciclo de estimulação ovariana para si. Existem várias possibilidades, mas a gente tem que pensar que a doação de óvulos é sempre um ato de amor. A gente sabe que doar óvulos, as pessoas têm uma preocupação porque vai estar doando parte do seu gene, né? Onde outra pessoa vai gestar e vai ter características parecidas com dessa mulher que está doando esse óvulo. Mas eu sempre falo que, olha, é que nem pensa que você está doando um coração, um pulmão, um rim, e esse órgão ele vai estar funcionando para aquela outra pessoa. Né? Os óvulos também são assim. A gente tem que pensar dessa forma. Obrigada, Silmara, minha querida arquiteta maravilhosa, também me prestigiando. E é isso assim que a gente tem que pensar, né? E incentivar as pessoas. A gente tem que desmistificar e informar que a melhor época para se doar óvulos é abaixo dos 35 anos. Legalmente, a gente não pode doar óvulos acima dos 35, né? Então, abaixo dos 35 anos, eu diria que entre 25 e 35 é a faixa etária ideal para se fazer doação de óvulos. A gente tem uma quantidade maior em cada ciclo para poder doar. Então, eventualmente, essas mulheres podem até guardar uma parte para si e doar uma parte. Às vezes pode ajudar mais de uma mulher no mesmo ciclo. Então, dependendo do tamanho da população, do estado onde está, existe um limite do número de vezes que a gente pode doar, né? Então, isso é calculado pelo número de habitantes de cada cidade, mas, enfim, dentro da cidade de São Paulo, é uma cidade enorme, a gente tem uma possibilidade sempre maior em relação às doações. Mas, por exemplo, você que está numa cidade menor, né, como Foz do Iguaçu, a gente tem que contabilizar isso direitinho, porque doadores e receptores não podem se encontrar, não podem se conhecer, e também a gente não quer que irmãos se encontrem, Sim, meio-irmãos, enfim. Então, existe um cuidado especial nesse sentido. Mas é isso, é um ato de amor. exato. Aqui no Brasil, né, tem todas essas regras, a gente não tem banco de óvulos, mas eu queria falar também que existe a importação, né, que fora daqui tem na Espanha, tem na Argentina, onde várias mulheres doaram, estão guardados em banco e você pode buscar, porque às vezes fica um ano ou mais numa fila esperando uma doação. Então, tem essa possibilidade também. Doutor, o Instagram vai desligar a gente. Tá na contagem Tem uma, regressiva já. é, e uma coisa importante também que se pode doar é embrião. Então, quem já engravidou, já teve seus filhos Isso. e tem lá o embrião que está parado, a gente pode doar embriões se tiver menos de 35 anos. Pensem nisso carinhosamente, porque isso é um ato de amor maior ainda, porque aí vai ter características tanto do pai quanto da mãe. Mas em vez de descartar esse embrião, doe o embrião. Isso é maravilhoso. Dê essa E possibilidade de obrigada a vida, né, para esse embrião. E obrigada a todos que estiveram aqui conosco, que participaram, que fizeram suas perguntas. Se tiverem dúvidas, escrevam ou no meu Instagram, Marisi Samama, ou no Instagram da doutora Alissa Françoso, Françoso. Françoso.
eu tô lendo aqui, para mim aparece como Francoso. Depois elas vão tentar escrever com C cedilha e não entra. É. Tá. 3, 2, 1. Um beijo, gente. Obrigada.